Olá, hoje nós vamos falar sobre a prática e a persistência no voluntariado. É uma atitude tão nobre quanto difícil e que exige muito do afeto, muito do empenho, do compromisso das pessoas. Nada melhor para falar sobre esse assunto do que a Anice Capucci, que está com a gente aqui no estúdio. Ela é empresária, é economista e há muitos anos se dedica ao exercício do voluntariado. Atualmente ela faz parte da ONG, que se chama Fraternidade Sem Fronteiras. Inclusive ela está aqui usando essa bela camiseta da Fraternidade. Seja muito bem-vinda, viu, Anice? Muito obrigada. É um prazer estar aqui com vocês falando sobre a importância de ser voluntário. Esse é um assunto que eu gosto muito de tratar e eu sempre pergunto para as pessoas o que é, no seu entendimento, o que é o voluntariado? Como que você define? Para mim, ser voluntário é eu poder dedicar um pouco do tempo que eu tenho, do pouco que eu tenho, ao ser humano, ao próximo. É amor, é dedicação, é realmente você se empenhar para que a outra pessoa tenha esperança de dias melhores. Falar que é ser voluntário é fácil, mas o difícil mesmo é estar ali no dia a dia, prestando atendimento àquelas pessoas carentes, e muitas vezes as pessoas não querem coisas materiais, querem apenas olhar nos seus olhos e te responder bom dia, boa tarde, um sorriso, uma conversa. Há muitos anos você se dedica a essa prática e também há muitos anos você vai para a África por meio dessa Fraternidade Sem Fronteiras. Como que foi que você ingressou na Fraternidade? A Fraternidade Sem Fronteiras surgiu em 2009 e eu acompanhava o trabalho dessa ONG e fui me interessando muito pelo amor que eles dedicam ao ser humano, a matar a fome do próximo, principalmente no continente africano, que é um país muito pobre. A Fraternidade, ela existe em 8 países hoje, no Brasil inclusive, em vários estados e na África. Eu escolhi a África porque eu vi uma matéria de como as pessoas, principalmente as crianças lá, passam fome, passam dificuldades e são esquecidas pelo governo. E eu entrei para a Fraternidade em 2014, adotando uma criança, né? E fui fazer a minha primeira caravana e não parei mais. Não fui o ano passado, né, em 2020 e 2021, por causa da pandemia, mas assim que abrir as caravanas eu estou voltando para a África outra vez. São 15 dias de missão humanitária na África, visitando as aldeias mais pobres daquela região. Nisso, nós temos países, regiões muito carentes no Brasil também, onde as pessoas também passam fome, têm carência de afeto, de presença. Por que essa opção pela África? Eu visitei vários lugares no Brasil também e visito, através da Fraternidade Sem Fronteira, o norte de Minas, o sertão baiano e as outras regiões que a Fraternidade Sem Fronteira também ajuda. Só que a África me comove, porque as pessoas, lá são muitas crianças, são 18 mil crianças órfãos, sabe? E 40% dessas crianças são HIV positivo. Então, é um povo esquecido, são crianças esquecidas mesmo. A partir de 2009, a Fraternidade Sem Fronteira entrou na África, já está no Congo, no Malawi, na Etiópia, em vários países, né, para ajudar essas pessoas que só alimentam uma vez por dia arroz e feijão. Qual a região que você atuou lá? Moçambique. Eu abracei o projeto Moçambique e a gente vai para a capital Maputo, depois a gente pega uma van e anda mais 350 quilômetros até chegar nas aldeias. Ali a gente tem um centro de acolhimento que a gente fica, os caravaneiros normalmente vai de 12 a 15 caravaneiros e a gente fica nesse centro de convivência, de acolhimento a essas crianças. E pela manhã a gente toma o café tipo 5h30 da manhã e viaja mais 200 quilômetros de van para chegar nas aldeias mais pobres. Ali, cada aldeia que a gente visita são 500 crianças, 500 pessoas morrendo de fome, desnutridas, doentes, que a gente tem que acolher. Você já foi 5 expedições? 5. Aqui no Brasil, em 3. A Fraternidade também atua lá no sertão baiano, né, que eu já fui, ajuda aquelas crianças com microcefalia em Campina Grande. Já fui para Boa Vista, em Roraima, que é o Brasil que acolhe os venezuelanos, inclusive Uberaba, nós já trouxemos alguns venezuelanos para cá, com moradia, emprego, e estão muito bem. A gente tem uma empresa parceira que ajuda no emprego dessas pessoas aqui também.
Com a pandemia, foi cessada essas viagens aí. Como é que vocês fizeram? Foi difícil. As crianças na África, principalmente, no Brasil teve o acolhimento do governo que deu essa ajuda financeira. Mas na África, com a alta do dólar, as crianças que comiam 5 vezes por semana arroz e feijão passaram a comer 3 vezes só por semana, porque muita gente deixou de colaborar, de mandar o dinheiro da criança, né? que é uma cesta básica por mês. E a gente fez o possível, fazia campanha pela internet, entre os voluntários, fazia promoções de bingo para mandar o dinheiro para manter essas crianças ainda no projeto, sabe? Foi muito difícil, mas está conseguindo manter. Agora, teve também na África há pouco tempo que, por exemplo, em 2019 eu levei aqui de Uberaba 50 pacotinhos de abóbora, de cabotiá. Cheguei em Maputo, comprei 150 mudas de bananeira e eu mesma plantei nas aldeias para começar a desenvolver isso, né? Só que veio a tempestade de neve em 2020 e cobriu tudo. Mais um motivo para a gente fazer campanha e continuar pedindo o apadrinhamento dessas crianças para manter essas crianças com uma alimentação pelo menos 3 vezes por semana, porque senão vão começar a morrer de fome outra vez, igual era antes de 2009. Aqui em Uberaba não tem uma sede da Fraternidade Sem Fronteiras, é em Uberlândia, né? Não, Uberlândia tem já com um projeto de expansão de Campo Grande, porque a sede da Fraternidade é em Campo Grande. Aqui em Uberlândia está montando um centro de acolhimento aos moradores de rua, onde dá alimentações para essas crianças, para essas pessoas carentes de rua, dá o banho e já ganhou o terreno também para montar uma clínica que chama Clínica da Alma para recuperação de drogados e alcoólatras. Sabe, já está em desenvolvimento o projeto, já tem o terreno, o projeto arquitetônico e é um projeto muito bonito da Fraternidade Sem Fronteira aqui em Uberlândia, onde acolhe esses moradores de rua. Nesse, além da fraternidade, você também atua na Oasis. Sim. Né, que é uma entidade super respeitada, com muita credibilidade aqui em Uberaba, de acolhimento também com pessoas com câncer. Isso. Você teve um diagnóstico, passou por um tratamento de câncer, está super bem. Isso influenciou na sua entrada na fraternidade? Também. Eu já era voluntária no Hospital Elian Gott desde 2008 e na Oasis também, que trata criança com câncer, desde 2007. Em 2010, eu fui diagnosticada com câncer, um câncer muito agressivo, onde eu tinha 2% de chance. Daí eu passei para o outro lado. Em vez de ser voluntária, eu passei a receber a ajuda dos voluntários. Foi daí que eu percebi a necessidade ainda maior da gente ser voluntário, atuante e comprometida com o próximo, sabe? Porque, por exemplo, na Oasis a gente tem mais de 150 crianças cadastradas, atendidas. Hoje, atualmente, em tratamento, são 35. E a gente não pode parar de fazer campanhas para ajudar essas famílias com tratamento psicológico, cesta básica, acompanhamento escolar também, né, para as famílias. E agora que essa pandemia, muitas pessoas também deixaram de doar. Então a gente está assim, esperneando, pedindo ajuda para manter a casa de pé. Lá na Vencer, que eu sou voluntária, depois que eu fiz meu tratamento, eu passei a ver os pacientes com outro olhar ainda. Porque às vezes a gente que é paciente, a gente não quer o lanche. A gente quer um olhar da pessoa, um bom dia, a gente quer ouvir da pessoa uma história, sabe? Diferente do que aquilo que a gente está vivenciando. Então eu aprendi muito com o câncer e com as voluntárias quando elas iam me oferecer o lanche, sabe? Eu aprendi muito e hoje eu faço com muito carinho, não é por obrigação, é por amor mesmo que eu faço isso. É igual no Oasis também, quando eu fiquei careca, um dos garotinhos falou assim: "Uai tia, você raspou sua cabeça?", porque ele me viu careca e eu não sabia como contar para ele que eu também estava doente. Aí eu brinquei com ele, falei: "Não, a tia vai ficar uns dias parecida com você, depois o meu cabelinho vai crescer outra vez". Sabe? Então, a gente aprende a ser voluntário, aprende com a dor do próximo e não é a pessoa que a gente está dando carinho que precisa, que recebe, é a gente que aprende, é a gente que ganha, o voluntário é que ganha com tudo isso. Bom, nós temos a informação aqui que o trabalho voluntário foi regulamentado na década de 1990 por meio de uma lei, né, uma lei federal, que é a 9.608,
E segundo essa norma, essa lei, trata-se de uma atividade que é não remunerada, é prestada por pessoa física, que tem objetivos cívicos, culturais, educacionais, científicos, recreativos ou de assistência à pessoa. Quando você foi para a África, você ainda estava em tratamento, e quando você fala da sensibilidade, isso não te comoveu muito, não te deixou assim mais sensível ainda ou não? Na verdade, eu ainda não ganhei alta do câncer, sabe? Eu faço tratamento, eu sou paciente ainda do hospital, mas eu tô bem e fui do mesmo jeito. E assim, eu achei que eu ia ajudar aquelas pessoas. Mas quando você chega naquele lugar, que as pessoas vem aquele mundo de criança te abraçando, sorrindo e te chamando de mama, porque eles chamam a gente de mamãe lá, mama, eu falei, gente, eu não tenho nada. Porque quando eu via eles comendo, andando 10 quilômetros para comer arroz com feijão, eu falei, meu Deus, eu não posso reclamar de mais nada. Eu não tenho nada. E a partir daí eu botei na minha cabeça que eu não tinha mais nada e estou levando a minha vida em frente. Mesmo assim, preocupada com doença, porque quem tem câncer não tem sossego, né? Você vê uma manchinha, você quer cuidar logo. Mas eu não me preocupo mais, porque eu sei que eu vou viver muitos anos com o controle disso, porque eu vejo pessoas muito pior do que eu, passando dificuldades mais do que eu, e que não reclamam. Então eu não reclamo, eu agradeço até de ter passado por isso, porque eu aprendi a respeitar a dor do outro, a olhar, a sensibilizar com a dor alheia, sabe, também. Você é casada, tem filhos, tem sua empresa, tem netos. Sim. Como que eles reagem a essas suas viagens para tão longe? Tranquilo, eles me dão o maior apoio, né? Então, o meu esposo, principalmente, eu levava vestidinhos para a África. Toda vez que eu vou com as malas cheias de vestidinho para as meninas e bonecas. Aí, nessa última viagem, eu comentei com ele, falei, eu vou ter que levar uns pares de meias extra, porque cada aldeia que eu ia para jogar, eles queriam brincar de bola e não tinha. Eu tirava a minha meia, enchia de capim ou de saco, fazia bola com as minhas meias e voltava para a aldeia, para o acampamento, sem meia. Aí ele falou, não, dessa vez nós vamos levar bolas. Então eu levei uma mala cheia de bola de capotão, de couro, e vários uniformes também de futebol para os meninos. Né? Além dos vestidinhos, calcinha, cuequinha que a gente leva para essas pessoas, eu levo esmalte, passo nas crianças de lá, então fica aquela fila enorme para passar esmalte. Nos idosos, lá tem muito idoso também. Numa aldeia que tem, por exemplo, 500 pessoas, tem 30 idosos, 20 jovens e o resto é tudo criança assim, de 5 a 12, 13 anos, né? Porque a partir do momento que a fraternidade entrou em 2009 lá também, começou a controlar as mulheres, porque lá tem uma cultura de que um homem pode ter várias mulheres. Então, ele contaminava uma com HIV, contaminava outra, contaminava outra. Então, morria muitas pessoas. A razão da orfandade ser tão grande na África, né? E como que você reage quando você retorna? Como é que você mantém o contato? Porque isso é um assunto muito individual, né? É um exercício muito individual. Como que você estabelece parcerias com as empresas? Isso é possível também? Sim, muito. E, por exemplo, a ABCZ, a primeira vez que eu fui, eu comentei com a Yara na época que ela era esposa de um diretor lá, né? E eu falei que eu estava indo e que eu precisava, a minha missão naquela época, que eu tinha que levar era uma mala com 50 kits de sabonete, pasta de dente e um Colgate, alguma coisa assim, né? Aí ela a BCZ me deu 50 camisetas e me deu os kits e chinelas havaianas também. Então, tem essas parcerias com as empresas. Quando eu vou, eu comento com os amigos, com a família que eu estou indo, aí eles me dão dinheiro para levar. Temos a Casa de Costura Solidária, que me faz muitos vestidinhos para eu levar também, sabe? Tem umas empresas aqui em Uberaba que doam calcinha, cuequinhas para eu levar, então... E o dinheiro que eu levo, esse último ano, por exemplo, eu comprei 2 cadeiras de roda, fiz uma casa para uma senhora lá que ela morava debaixo de uma árvore, e tudo que eu faço eu presto conta para as pessoas que me dão dinheiro, eu vou tirando foto e mandando. Isso em 15 dias? Isso em 15 dias que a gente fica lá. Olha, acho bacana aqui dividir com você também que há registro de trabalho voluntário desde a colonização do Brasil, em unidade de saúde, como é as famosas Santa Casa de Misericórdia, né, que foi fundada em 1543. E o voluntariado era uma atividade culturalmente feminina, praticada
pelas famílias mais abastadas, mas eu acho que ainda é muito feminino, não é? Normalmente nessas caravanas vão assim, meio a meio, homens e mulheres, né? Então eu já fui em caravana da saúde, eu sou profissional liberal, mas eu ajudava os médicos a colocar as crianças no colo, para tirar parasita dos pés, essas coisas, para olhar, que tinha muito piolho, então eu punha no colo, para ajudar os médicos olhando, tipo uma secretária. Já fui na da educação, que a gente levou 3.000 livros para distribuir nessas aldeias, né? O livrinho foi escrito aqui no Brasil, A Beleza na Diferença, inclusive foi porque as crianças albinas lá são sacrificadas. Então a fraternidade tem 3 crianças protegidas, né? Porque eles matam essas crianças albinas. E esse livro a gente distribuiu, ele é escrito em Xangana e em português, porque a fraternidade treinou algumas pessoas para ensinar o português, lá a colonização é portuguesa. Só que nas aldeias eles falam o Xangana, sabe? Então a gente não entende muito. Eu aprendi muito a falar com as crianças, mas eles não entendem muito bem o português. Então agora que eles estão aprendendo, né? E você até me perguntou a minha primeira sensação quando eu fui. Eu fui com muito medo, sabe? Eu falei, meu Deus, o que eu vou fazer aqui? O que eu vim fazer aqui? Mas quando eu cheguei lá, que eles te recebem sorrindo, de braços abertos, e que se você vê a dificuldade, aí você pensa, gente, eu que estou curando, eu vim aqui me curar, sabe? A gente passa a dar valor em outras pessoas, em outras coisas, inclusive no meu primeiro dia que eu estava lá, eu cheguei numa aldeia e uma criança desmaiou, de 4 aninhos, desmaiou do meu lado. Eu estava dentro de uma sala de aula, sabe? Ela ensinando a contar, e eu catei aquela criança e falei para a professora, o que houve? Ela falou assim, calma, ela está com fome. Eu falei, nossa, mas como? Vamos dar comida para ela, né? Ela falou assim, não, ela comeu ontem aqui, ao meio-dia. Isso já era quase meio-dia do dia seguinte. Aí eu catei aquela criança e fui para dar comida para ela. E aí veio um caldo, um negócio mais estranho, sabe, numa bacinha assim. E eu com a criança desmaiada no meu colo, eu falei para ela, cadê a colher? Ela falou, não tem. Falei, como? As crianças não comem com colher? Ela falou, não, come com a mão. Assim, sabe? Então, naquele dia eu levei um choque, gravei um vídeo chorando aqui para... Eu me emociono porque é impossível hoje a gente imaginar que a pessoa não tem uma colher para você comer, né? E lá não tinha. E, por sorte, eu tinha levado algum dinheiro que as pessoas me deram, então eu comprei uma bacinha para cada criança alimentar, uma colher para cada uma comer. Mas foi uma lição muito grande de vida, inclusive eu gravei um vídeo para os meus filhos e a partir daí mandei esse vídeo para várias pessoas que depois me falaram, olha, não reclamo mais do pão amanhecido, não reclamo da carne moída, não reclamo mais do arroz que eu esquento na janta, porque essas pessoas aí não têm isso para comer. Vocês vão com uma diretriz, né? Vai atuar no núcleo, por exemplo, é na educação, é na saúde... É assim que é dirigido o grupo? Cada caravana tem uma da educação, uma geral, e tem a dos médicos, né, que também vão para cuidar da saúde dessas pessoas. E tem as orientadoras também, né? O seu eixo qual que é? Eu já fui em todas elas, todas elas. Quando eu vou da educação, por exemplo, eu gosto de ficar com os jovens para falar de educação sexual, inclusive, de doenças, né? Então eu reúno todos os jovens ali, explico a necessidade deles prevenirem, sabe? A partir que a fraternidade entrou também, as mulheres já começam a ficar mais espertas. A gente dá treinamento, inclusive, lá agora de costura para eles, de pintura, para profissionalizar esses jovens, para eles abrirem a cabeça que precisam estudar, que precisam aprender uma profissão, porque até 2009 eles tinham 9 aninhos de idade, agora já tem os primeiros estudantes de faculdade através da fraternidade. Então, cada caravana tem um objetivo diferente, mas eu já fui em todas elas. E como você já foi em várias, você consegue depois avaliar o que vocês semearam, como é que aquilo frutificou? Qual a mudança transformadora mesmo? Nossa, é muito grande, sabe? As crianças vão para a escola, as crianças estão aprendendo a ler e escrever. Os jovens têm interesse em aprender o inglês porque da África eles vão para a África do Sul, que tem mais emprego, né? Vai para a capital Joanesburgo, procurar emprego lá, fala inglês. Eles aprendem a informática, que a gente conseguiu montar salas de informática, treinar uma pessoa para dar aula de informática, para dar aula de inglês.
uma pessoa treinada para corte e costura, para ensinar elas a costurarem as roupas, que eles depois vendem até para a gente lá, porque tem um tecido que chama capulana lá, que elas fazem saias, bolsinha, que vende para os próprios caravaneiros. Com esse dinheiro, elas têm um dinheiro e elas começam a ganhar um dinheirinho a mais para construir a casa de madeira, de alvenaria, porque lá tudo é de barro, dá um vento, cai tudo, né? Outros valores. As mulheres começaram a se respeitar mais, não aceitar mais o marido com 1, 2, 3, 4, já controla a natalidade, sabe? Não tem mais 4, 5 filhos, tem no máximo 2. E pararam de morrer também, né? As crianças que são HIV positivo estão todas sob controle, pararam de morrer de malária, de dengue. Então, a mudança foi muito radical assim, na vida deles. Eu tenho vontade de ir para Madagascar, que é a região mais pobre da África, mas eu acho que meu coração não aguenta ainda, porque lá é muita, mas muita pobreza, sabe? Agora está construindo a Cidade da Paz lá, através da fraternidade, porque eles moravam 10 pessoas num cubículo de 2x2, sabe? Então, é muito difícil. Agora está começando a construir a Cidade da Paz, que a gente faz arrecadação de material, de dinheiro, até na verdade, e manda para a fraternidade administra isso. Tem sempre um brasileiro voluntário morando em cada situação dessa. Eu tenho vontade de ir para o Malawi também, que é o centro de refugiados, mas é uma região também muito difícil, de muitos conflitos. Eu acho que eu não estou preparada ainda, porque eu acho que eu vou chorar muito lá, sabe? Na África, lá em Moçambique, eu chorava muito escondido, porque eu não podia chorar perto das crianças, mas eu via a dor daquelas pessoas e falava, meu Deus, eu não posso reclamar, nem chorar perto dessas pessoas aqui, né? Mas eu chorava escondido. E encerrando aqui, então, o voluntariado reinventa-se de acordo com as necessidades e valores de cada época. Por exemplo, em 2019, eram 6.900.000 pessoas no país a prestar o trabalho. Em 2018, isso já saltou quase que para o dobro, mais de 7 milhões. O número de 2019 representa apenas 4% da população, o que é considerado muito baixo em relação aos outros países onde o voluntariado é muito forte. Nos Estados Unidos, por exemplo, mais de 30% da população se dedica ao voluntariado. Então, nós precisamos ainda trabalhar muito essa causa, né, Nissa? Então, com essa resposta, a gente já encerra o programa. Então, ser voluntário é muito fácil. Você pode começar no seu bairro, na sua cidade, né? Começa no seu estado, aqui no Brasil, e depois parte para uma região maior. Não é só com dinheiro. Às vezes a pessoa você não tem para doar, mas você sabe pedir. Você não tem o que a pessoa está pedindo, mas você pede para uma empresa, para um colega, nos grupos. De repente você reúne um monte de coisas e pode ajudar aquela pessoa, aquela instituição que está precisando, divulgando o trabalho, né, de alguma instituição que está fazendo alguma campanha naquele momento. Isso também é ser voluntário. Porque falar que é voluntário é fácil, difícil é agir. Mas você pode começar com uma pequena coisa, com os vizinhos ou dentro da própria casa. Você pode abraçar essa causa também. Entrevistei a Nissa Capucci, que tem um grandioso trabalho no voluntariado, tanto no Brasil quanto na África. E esse programa depois você pode acompanhar no nosso canal YouTube. Muito obrigada pela sua companhia. Até breve.